Falando aqui um pouquinho sobre Filipe Luiz, não podia deixar de citar o nome dele por ser o responsável, o maestro de tudo que acontece no time do Flamengo principal. Então caberá a ele sim as maiores críticas e pegar pesado com ele, porque simplesmente ele é o responsável por tudo que está acontecendo no meu ponto de vista, né? Teve aí a sua saída de jogador e o seu trâmite para treinador do Sub-17, depois Sub-20, campeão do mundo, depois time principal, tudo aconteceu de uma forma muito rápida, sem o devido preparo, sem o devido conhecimento, não só da parte teórica que eu sei que ele tem, da parte tática também que eu sei que ele tem, mas da vivência de futebol, do dia a dia, das partidas difíceis, das partidas memoráveis, das partidas onde a gente tem que tirar algo mais da cartola, a gente tem que fazer a diferença, e isso eu não vejo no Filipe Luiz. E pelo pouco que a gente conhece dele, observa-se que não tem esse perfil realmente de ser um líder na beira do campo, de gritar, de movimentar o time, de cobrar, assim como é Simeone. Eu acho que não passa do ponto ele não. Grita muito à beira do campo, fica bravo, xinga, briga, discute, cobra, e é o dever dele. Filipe Luiz para mim é muito bonzinho, muito Enzo, muito controlado, e o time do Flamengo não cabe esse tipo de comportamento na beira do campo, porque os jogadores não entendem, na verdade, nem com grosseria, nem com esbravejamento, quem dirá, né, com comodismo, com aceitação, com cabeça baixa, aí que não vão entender mesmo. Mas vejo Filipe Luiz ainda não pronto para ser um treinador de futebol de uma equipe de grande porte como o Flamengo. Vejo ele em ascensão, mas com ressalvas. É um treinador que precisa melhorar muito no seu dia a dia, precisa melhorar muito na sua experiência, precisa adquirir jogos difíceis, jogos que ele precisa vencer, jogos que ele tem que tirar um coelho da cartola, que ele tem que se superar, tem que fazer algo diferente, porque de mesmice nós já estamos cheios e o Brasil também já está cheio. Por isso que estamos aí uma série de treinadores que não conseguem convencer, que não conseguem vencer, não conseguem se estabilizar, não conseguem passar mais do que um ano nos clubes. Isso é uma vergonha para o futebol pentacampeão do mundo, é uma vergonha. Filipe Luiz se limita a seguir o básico, a seguir o que vem na cartilha, a fazer as mudanças que vem à cabeça dele de uma forma muito rápida, não analisa os prós e os contras e não mostra pra gente que é diferente. Na substituição do Danilo hoje, ele me teve a desprazer de tirar Pedro do campo, ou seja, o único homem de ataque nosso, né? Isso aí já gerou sérias discussões, porque pensa bem, se ele tirou o centroavante logo após a expulsão de um jogador, o mais certo seria que ele não colocasse nenhum centroavante até o final da partida, e no final da partida ele colocou o Wallace, que acabou sendo expulso porque é um jogador descontrolado ainda mentalmente e não tem preparo para entrar em grandes jogos, só tem condições de entrar enquanto o Flamengo estiver vencendo, goleando, ele entra para participar alguns minutos, até que se adquira um equilíbrio, né, psicológico para que possa estar em campo e agregar alguma coisa ao Flamengo. Um jogador muito destemperado, que ainda passa do ponto diversas vezes e hoje não cabe mais esse tipo de jogador, principalmente no Flamengo. Então o Filipe Luiz errou quando tirou o Pedro, teria outras opções de mexer, já que o time todo estava jogando muito mal. Poderia no primeiro momento ter tirado o Carrascal, já que ninguém do time estava jogando bem. Samuel Lino péssimo, Carrascal péssimo, Ayrton Lucas péssimo, Royal péssimo, Jorginho a mais ou menos, Dela Cruz péssimo, Ortiz se salvou um pouco, Cleiton entrou péssimo. Ou seja, o time estava hoje horroroso em todos os setores do campo. E ele me tira justamente o Pedro mais lúcido e o cara gol do Flamengo para me colocar o zagueiro Cleiton. Poderia muito bem, pela experiência que tem, pelo dia que convive dentro do centro de treinamento, tirar o Carrascal ou tirar o Samuel Lino, botar o Jorginho para a zaga, tirar o De La Cruz, botar o Saul, enfim, uma série de coisas que ele poderia ter feito sem abrir mão do Pedro. E a primeira coisa que ele tem quando tem algum tipo de problema no Flamengo é sacar Pedro do time. Isso aí mostra que a teimosia dele, que a arrogância, que a prepotência, que a falta de preparo, que a falta de conhecimento dele, que ainda é clara para todos verem, ela se sobressai, e ele que quase para satisfazer o seu ego saca o Pedro do time a esmo, quando quer, quando acha que quer, e vai acabar sendo enterrado junto com as suas teimosias, com as suas convicções, que eu nunca vi um treinador novo ter convicção dessa forma, de fazer o padrão
que todo mundo faz e que a gente sabe que nem sempre dá certo, porque o bom é aquele que inova, aquele que crê. Uma boa medida hoje para se classificar o trabalho do Filipe Luiz é que ele vem entregando os pontos e vem perdendo partidas, vem empatando partidas sempre que joga com time considerado inferiores, mas com um treinador já com casca, um treinador acostumado com os jogos, acostumado a vencer partidas, e quando ele bate de frente com esses treinadores mais experientes, ele sucumbe, ele cai, ele não sabe o que fazer, ele fica preso nas marcações. Eu falo isso de Mano, de Jardim, de Diniz, hoje, né, de Rogério Ceni, enfim, de uma série de treinadores aí do Brasil e até do exterior, que tem aquela manha do futebol, que já tem aquela casca adquirida ao longo das suas carreiras, e o Filipe Luiz simplesmente não consegue vencê-los, não consegue sobrepor, não consegue mostrar o seu potencial. E o mais triste é ver ele tomando as mesmas medidas que tomaria um treinador mediano do Brasil. Tirar o Pedro, para mim, foi a pior sacada do Filipe Luiz no dia de hoje, um dos piores erros dele, que ele já errou na escalação. Samuel Lino já não vem merecendo ser titular há muito tempo, Cebolinha pedindo para jogar e ele não coloca o Cebolinha, deixa o Samuel Lino mesmo com todas as dificuldades. Ayrton Lucas não tem condições de jogar no Flamengo, o Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo porque o Vinha também não entrega, só tem Alexandre que vive machucado. O Flamengo precisa de um lateral direito, quando o Varela não joga o time sente muito, o Royal não está conseguindo entregar nada daquilo que ele prometeu e que ele veio para o Flamengo no seu currículo. Ou seja, o Flamengo ainda carece assim, de 4, 5 contratações para poder atingir aquele nível que a gente fala que seria o time ideal, um elenco maravilhoso, que entra e sai jogadores do banco e conseguem resolver as partidas, né? Luiz Araújo também teria a oportunidade de poder estar começando hoje também, não foi escalado logo de saída. As suas preferências do Filipe Luiz continuam sendo equivocadas e ele não tem a humildade de aceitar que suas convicções precisam mudar e se adequar ao futebol brasileiro, ao momento do Flamengo, para que as coisas possam acontecer. Bruno Henrique era para ser titular hoje nessa partida, junto com o Everton, com o Luiz Araújo, para poder começar essa partida de uma forma melhor. Dela Cruz não tinha condições de jogo hoje, ainda está muito fora de ritmo, fora de forma, e não se entrega ao máximo. Os outros jogadores também não se entregando ao máximo, ou seja, foi um festival de coisas erradas hoje que aconteceram no Flamengo. Aí, rapidinho, só para a gente tonalizar, quem assistiu a partida de Palmeiras, no intervalo virou o jogo 2-0 para o São Paulo, que possa ter tido um pênalti também para o São Paulo, que hoje não deu, concordo. No primeiro gol do Palmeiras também, o Gomes fez uma falta que era para ser falta no ataque do São Paulo e na sequência foi gol do Vitor Roque, e o juiz também não marcou, mas a gente só sabe que tem essa preferência dos juízes aí da nossa CBF para o Palmeiras, né? Existe isso já há muito tempo e vai continuar existindo. Mas a gente vê aí que o treinador tem o time nas mãos, tem experiência, tem conhecimento, tem forma de jogar, altera seu time e não tem medo, que principalmente é o que falta para o Filipe Luiz. Não tem medo de mudar, não tem medo de arriscar. Ele sacou 3 jogadores no intervalo, colocou 3 jogadores, mudou seu sistema de jogo e conseguiu virar a partida aos trancos e barrancos, da forma que pode ter sido, que o juiz possa ter ajudado, mas virou a partida 3-2 e é líder do campeonato com todo merecimento. O Flamengo não merece ser campeão da Copa do Brasil, não merece ser campeão da Libertadores, não está jogando futebol digno para isso, e o Palmeiras sim está jogando, e podem falar mal de mim, não tem problema, para mim. O Palmeiras hoje é o melhor time que tem para poder ganhar o Brasileirão e a Copa Libertadores da América. Isso aí não é nenhum demérito para a gente. É a humildade de saber reconhecer um trabalho de um treinador que tem coragem, que tem força, determinação e tem conhecimento, coisa que ainda falta muito para o Filipinho, nosso Filipinho, conseguir. Mas a humildade para ele, no caso, está passando longe. Longe, arrogante, prepotente, no alto de suas convicções e não consegue parar para pensar que precisa mudar, precisa dar um passo atrás, precisa dar uma segurada, recalcular a rota para que a gente consiga chegar em algum lugar, porque no Flamengo está assim, ó. O Flamengo está assim, resumindo rápido. O Boto quer ser campeão brasileiro, o BAP, brasileiro se for ótimo, mas ele quer a Libertadores, os torcedores querem o Brasileirão e a Libertadores, o Filipe Luiz, ele quer os dois, mas não está lutando por nenhum.
E os jogadores não querem nenhum, a verdade é essa. Eles não querem nenhum. Eles querem que acabe o ano, entrar de férias, viver suas vidas, né? Aproveitar, curtir as férias, as festas, as viagens do final do ano, até que comece o novo ano, 2026, e tudo começa novamente. E é o que eles querem. Então não está havendo uma coerência de pensamentos e de objetivos entre torcedor, treinador, dirigentes e os jogadores. E é muito nítido isso nos jogadores do Flamengo. Pessimamente mal todos eles. Ninguém dá 1% a mais daquilo que eles acham que é o seu ideal. Eles dão 30%, 40% e acham que está ótimo e que o outro amiguinho faça a parte dele melhor para poder dar vitórias para o Flamengo, porque eles não estão afim de se dedicar mais, mesmo ganhando as fortunas que ganham, e não estão nem aí, querem que os torcedores do Flamengo se lasquem, entendeu? Essa é a boa e grande verdade. Grande abraço a todos. Saudações rubro-negras, valeu.